O capítulo 22 de Gênesis certamente é um dos mais lindos na literatura bíblica. A emoção, a teologia, o suspense, a revelação, enfim, tudo contribui para a beleza e profundidade desse capítulo. Esse capítulo apresenta o duro teste de Abraão. Fala do amor que ele teve por Deus acima do amor dele por seu filho. Mas, além de tudo, fala de um Deus que está no controle de todas as coisas, de um Deus que vê e provê. Quantas vezes nos deparamos com a necessidade de fazermos decisões e não vemos saída para uma situação? E aí Deus nos lembra que Ele é Jeová Jireh e que o nome do monte é Moriá, que Ele estava vendo e por isso provê tudo para nós. Tudo que Ele pede de nós é obediência, é confiar plenamente nele, é andar pela fé com Ele. Nos versos 1 e 2, nós temos o teste de Abraão. Diz assim: depois dessas coisas, do nascimento de Isaac, de tudo que precede esse evento. No capítulo 22, há uma aparente retração da promessa de Deus a Abraão. O filho esperado por tanto tempo, tão desejado, filho da promessa e da velhice agora é requerido por Deus. Parece que há uma contradição de tudo que veio antes. As palavras de Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Everett Fox, no seu comentário, diz que esse capítulo é um paralelo com o capítulo 12. Essa frase lembra de um outro mandamento que Deus deu a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No capítulo 12, Deus pede para que Abraão deixe ou abra mão do seu passado. No capítulo 22, Deus pede que ele abra mão agora do seu futuro. Deus pediu a Abraão para oferecer Isaque como holocausto, e a palavra usada no original é a palavra ola, que significa sacrifício completo. Deus não pede sacrifícios humanos, Ele fala de uma entrega total do ser humano a Ele. Às vezes na nossa vida, o que queremos segurar e guardar é o que Deus está pedindo a nós. Estamos dispostos a abrir mão e dar para Deus aquilo que Ele está pedindo? Do verso 3 ao 10 do nosso texto, nós encontramos a obediência de Abraão. E essa obediência foi imediata. É interessante notar o silêncio de Abraão. Ele não questiona, não duvida, não pergunta, mas prontamente obedece. Isso para mim demonstra que Abraão conhecia a esta altura bem a Deus. O verso 3 nos mostra a sequência de eventos. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou, significa preparou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. No versos 5 a 8, nós vemos a fé que está envolvida aqui. Como poderia estar tão seguro que voltaria? E com Isaque? Em Hebreus, no capítulo 11, do verso 17 ao verso 19, nós vemos assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: sua descendência será estabelecida por meio de Isaque. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos.
e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. A fé de Abraão era baseada na palavra que Deus já havia lhe dado anteriormente, e não nas circunstâncias. A obediência de Abraão e a submissão de Isaac foi algo notório, sublime. E no verso 11 ao verso 14, nós vamos encontrar a fidelidade de Deus para com aquele que lhe obedece, que confia plenamente nele. Nós percebemos a intervenção de Deus num momento crucial, decisivo, quando ele percebe que Abraão não vacila em obedecê-lo. E ali então nós conhecemos o Deus Jireh, o Deus que vê, o Deus que provê. O pensamento de provisão de antemão é visto no nome da montanha. Molhar significa vendo. Deus estava vendo. E o nome Deus, Jireh, é esse. Ele vê e ele provê. Agora eu sei. Que expressão maravilhosa que sai dos lábios de Deus. Um conhecimento pela prova que foi dada por Abraão e pela atitude que ele teve diante a ordem que Deus lhe deu. Essa passagem me mostra que Abraão tinha um conhecimento de Deus a essa altura da sua vida profundo. Está falando de um conhecimento experimental, não é somente algo racional. Abraão experimentou Deus de uma forma intensa. E eu creio que quando Abraão chegou nesse momento dessa prova maior, é porque ele já vinha andando com Deus, experimentando de Deus, e a sua fé foi gradativamente aumentando para chegar até ali. Se você não der alguns passos de fé experimentando Deus, você nunca vai ter uma fé ao ponto de poder sacrificar aquilo que é de maior valor na sua vida. É preciso que você caminhe passo a passo, a cada pedido, a cada direção, a cada ensinamento que Deus te der, experimente obedecer, experimente viver aquilo com Deus, para que a sua fé possa ir gradativamente crescendo, aumentando. Às vezes Deus nos coloca na mesma posição que colocou Abraão, nos mandando abrir mão do passado e do futuro e confiar nele hoje, agora, no presente. Às vezes Ele pede de nós o que está nas nossas mãos, aquilo que desejamos guardar, aquilo que não estamos dispostos a abrir mão. E qual será a nossa resposta quando Deus nos pedir? Você está pronto para passar no teste? Abrir mão daquilo que você mais ama? Pode ser sua esposa, seu marido, o filho, a filha, a mãe, o pai. Pode ser o trabalho, o ministério. Você está disposto a entregar tudo a Deus? Deus sabe e vê todas as coisas. E confie que se você entregar, Deus proverá para você aquilo que você necessita. Confie como Abraão, plenamente em Deus. Deus te abençoe.